No vilarejo de Capim Baixo, no coração do interior de Goiás, havia uma casa isolada esquecida entre pastos e pedras. Todos a conheciam como a casa da curva da cerca, porque ficava bem numa dobra estranha da estrada, até onde os bois empacavam de medo. Diziam que ali ninguém ficava por muito tempo. Moradores vinham, moravam por dias e depois sumiam, ou partiam apressados sem dizer nada, como se estivessem fugindo de um pesadelo que podia acordar a qualquer hora. Mas um dia, um homem chamado Adalberto, recém-chegado da capital, cético até o osso, resolveu comprar a casa. Queria sossego. Medo é coisa de gente que não conhece direito a vida, dizia. Comprou a propriedade por um preço simbólico. Mudou-se com poucos móveis, um rádio de pilha e um cachorro vira-lata chamado Magrelo. Nas primeiras noites, tudo parecia normal. O silêncio era profundo, os grilos cantavam alto e o céu era um tapete de estrelas. Mas na quarta noite, algo mudou. Adalberto acordou com o Magrelo rosnando baixo, olhando fixo para a parede da sala. Não havia nada lá, apenas um relógio antigo que veio com a casa, mas o estranho é que o ponteiro dos segundos estava girando ao contrário. Achou que era defeito. Desligou as pilhas, mas o relógio continuou se movendo. No dia seguinte, foi até o armazém da vila. Comentou por alto com o Sr. Lúcio, dono do lugar. O velho apenas abaixou os olhos e disse: "Nessa casa o tempo não anda direito não. Só sai quem entra com algo que o lugar queira levar." Adalberto riu. Voltou para casa. Naquela noite, enquanto tomava café em silêncio, ouviu o rádio de pilha ligar sozinho, sintonizando numa estação que não existia mais. Uma voz feminina sussurrava: "Fique onde está. O tempo ainda não terminou." A voz era calma, melancólica, mas parecia vinda de muito longe, como se estivesse atravessando décadas. Adalberto, assustado, arrancou as pilhas. O rádio continuou transmitindo. Só parou quando ele jogou o aparelho fora no mato. Magrelo sumiu na sexta noite. O portão estava fechado, nenhuma marca no barro, nenhum uivo, nenhum latido. Na manhã seguinte, Adalberto encontrou no chão da sala um tufo de pelo do cachorro e um bilhete escrito à mão com uma caligrafia que não era dele. Foi necessário, ainda não é a hora. Ele saiu correndo dali, trancou a casa e foi embora sem olhar para trás. Dias depois, voltou com um primo e 2 policiais para reaver seus pertences, mas a casa não estava mais lá. Nem ruínas, nem entulho, nem marcas no chão. Onde antes havia a velha casa da curva da cerca, havia apenas capim baixo, verde manso, balançando com o vento, como se nada nunca tivesse estado ali. Dizem que de vez em quando, quem passa por aquela curva à noite ouve um rádio distante tocando uma música antiga que ninguém mais conhece. E se você parar para escutar, a canção para. Uma voz sussurra a vida do capim. Agora é a sua vez de ficar. Histórias como essa não se conta à toa, porque às vezes o tempo não passa. Ele espera. Claro, essa história vem de um lugar esquecido pelo progresso, onde o tempo caminha com passos pesados e o silêncio é tão denso quanto a neblina da madrugada. Na beira da estrada velha que liga o distrito de São Vicente à fazenda do Cedro, há um cruzeiro de madeira fincado no alto de um barranco, daqueles antigos com ferrugem nas placas e mato crescendo ao redor. Ali, os caminhoneiros evitam buzinar, os motoqueiros cruzam fazendo o sinal da cruz, os moradores da região até hoje nunca passam por ali depois das 8 da noite. Tudo por causa dela, a mulher do cruzeiro. Não se sabe o nome, nem de onde veio, mas os antigos dizem que décadas atrás, uma moça apareceu na vila vestida de branco com o rosto coberto por um véu escuro. Falava baixo, raramente era vista, mas todos notavam que onde ela passava, os animais ficavam agitados e os lampiões tremeluziam mesmo sem vento. Numa tarde nublada, ela subiu até o cruzeiro. Sentou-se na beira do barranco e ficou ali,
olhando nada por horas. Um menino que pastoreava cabras a viu acenar para o vazio e murmurar alguma coisa que ele nunca entendeu. Na manhã seguinte, ela não estava mais lá. Só o véu, preso na ponta da cruz de madeira, como se o vento estivesse tentando levar, mas algo a segurasse ali. Depois disso, a coisa começou. Nas noites de neblina espessa, moradores começaram a relatar uma mulher parada ao lado do cruzeiro, segurando o véu contra o peito, como quem espera uma resposta que nunca chega. Um taxista disse que parou para oferecer ajuda, pensando se tratar de alguém perdido, mas quando baixou o vidro ela já não estava mais lá, e o banco de trás estava molhado, como se alguém tivesse se sentado ali encharcado de orvalho. O motorista de ônibus chegou a frear bruscamente, jurando que ela atravessou a estrada. Quando os passageiros desceram para ver, encontraram pegadas, mas elas iam só até a metade da pista, depois sumiam. Mas o caso mais estranho foi de um fazendeiro chamado Seu Aurélio, teimoso, cético, desses que não acreditava em nada além da enxada. Resolveu ir até o cruzeiro numa noite dessas de serração braba, só para provar que era tudo invenção de caboclo medroso. Levou um lampião e um gravador de fita. Queria registrar o silêncio. Ficou lá por quase 1 hora. Nada aconteceu. Voltou para casa, rindo de si mesmo. Foi só um outro dia. Quando rebobinou a fita, ele percebeu algo. Durante 2 minutos e 40 segundos, no meio da gravação, uma voz feminina surgiu baixa, quase um sussurro, repetindo a mesma frase. Você viu e agora eu também vejo. Você viu e agora eu também vejo. Você viu. A voz ecoava como um som metálico, como se falasse através do ferro retorcido. Aurélia deixou a fazenda semanas depois, nunca explicou por quê. Só dizia que às vezes a gente não devia escutar o que o mundo tenta esconder. Hoje, ninguém se aproxima do cruzeiro. O véu ainda está lá, intacto, mesmo após tempestades. E há noites em que os postes próximos piscam, mesmo sem energia elétrica. Se você estiver passando por lá e viu uma mulher de branco olhando para a estrada com um véu na mão, não pare. Não buzine, não olhe no espelho retrovisor. Dizem que é só assim que ela encontra os que já enxergaram uma vez. Porque quando você vê, ela também vê você. E nunca mais esquece. Histórias de interior têm raízes fundas. E algumas continuam crescendo no escuro. Em Santa Marlene das Almas, há um cemitério antigo no alto do morro, pequeno, cercado de muros rachados e cruzes tortas, com a terra sempre úmida mesmo nos dias mais secos. Na parte mais alta dele, perto de uma figueira retorcida, existe uma pedra solta, grande, achatada como uma tábua, que o povo só chama de a Pedra da Última Visita. Diz a lenda que quem senta naquela pedra depois da meia-noite recebe uma visita, não de um fantasma qualquer, mas da pessoa que você mais amou e perdeu. Só que tem preço. Ninguém sabe ao certo qual é o preço, só se sabe que depois da visita, você nunca mais é o mesmo. Poucos tiveram coragem. Um deles foi o jovem Otávio, que perdeu a mãe cedo e nunca superou. Criado pela avó, menino bom, mas carregando uma tristeza constante no olhar. Quando completou 19 anos, ouviu dos mais velhos a história da pedra, e numa noite sem lua, com o céu coberto por nuvens grossas, ele subiu. Disseram que por volta das 2 da manhã, alguém foi visto caminhando entre os túmulos, uma mulher de vestido florido, sorrindo como quem reencontra o velho amigo. No dia seguinte, Otávio foi visto voltando pela estrada. Estava pálido, os olhos fundos, mas sorria. Nunca mais foi o mesmo. Passava os dias em silêncio, parado no alpendre, olhando fixo para o morro, e à noite acendia velas, para alguém que mais ninguém via. Certa manhã, simplesmente desapareceu. Não levou roupa nem dinheiro, só o retrato da mãe. A avó, desesperada, subiu ao cemitério procurando pelo rapaz. E lá sobre a pedra encontrou uma flor murcha, ainda molhada de orvalho, e uma marca de 2 corpos sentados lado a lado na poeira, como se alguém estivesse esperado. Desde então, não há quem suba ao morro em segredo, mas poucos voltam normais.
Alguns choram por dias, outros sorriem como se tivessem reencontrado algo que jamais deveriam ter visto. E há os que simplesmente somem. A pedra segue lá, fria, silenciosa, esperando. Dizem que se você ama alguém que já partiu, e se a saudade for forte demais, ela sente e manda o que restou de volta por um instante. Mas nada vem do outro lado sem deixar algo em troca. Se um dia você passar por Santa Marlene e sentir um calafrio ao olhar para o alto do morro, não se assuste. É só a pedra, esperando a sua vez de ser lembrada.